Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então hoje mais uma aula sobre, ainda falando sobre alimentação. Hoje nós vamos falar sobre a água e os sais minerais. Então vamos lá, vamos comigo. Então, a água, junto com os sais minerais, eles são dois tipos de substâncias inorgânicas. Até agora a gente estava falando de substâncias orgânicas, certo? Então, vamos falar agora da água e dos sais minerais, que são substâncias inorgânicas, aquelas que o nosso corpo não fabrica, né? Nós precisamos buscar na natureza essas substâncias, certo? Então, a água, a gente já deve imaginar como é importante para o nosso organismo, né? Para você ter uma ideia, a água participa de praticamente todas as reações químicas que acontecem no nosso organismo, tá? Ela é responsável pelo transporte de substâncias, né? O nosso plasma no sangue, a maior parte do plasma é constituída por água, então ela transporta as substâncias para todas as células do nosso corpo. A água também ela é responsável pelo controle da temperatura do nosso corpo. Então, quando você transpira, quando você sua, né, o suor evapora e ao evaporar faz com que a temperatura do nosso corpo diminua, certo? Então, é muito importante para regular a temperatura do nosso corpo. A água também, ela nos ajuda na digestão, né? Então, durante a nossa alimentação, durante a digestão, a água vai participar de quase todos os momentos ali da digestão, né? O suco gástrico que nós produzimos, né? Também contém água, certo? Que vai ajudar, porque a água, ela é considerada o solvente universal, né? Ela consegue dissolver muitas substâncias. Vocês devem lembrar que na aula passada eu falei sobre as vitaminas e que algumas vitaminas eram solúveis em água, né? Então, vários alimentos que nós consumimos são solúveis na água, né? Então a água ela é muito importante por conta disso também, né? Para você ter uma ideia, no corpo humano, né, no corpo de um adulto, 60 a 70% é constituído de pura água, certo? Então, para manter, né, esse equilíbrio, para que a gente não tenha uma desidratação, nós precisamos consumir água. Há uma certa polêmica em relação ao quanto de água eu devo beber, né? Na verdade, os médicos em geral dizem para a gente tomar de 2 a 3 litros de água por dia. Mas esta água, na verdade, ela está muito relacionada com o tipo de alimentação também que você consome, né? O correto seria a gente beber água quando a gente tem sede, né? Isso seria o correto. Mas, assim, tem uma outra forma da gente também observar, né, se a gente está bem hidratado ou não, que é através da urina. Quando a nossa urina está muito escura, é sinal de que está faltando água, né? Quando a urina está clara demais, quase transparente, né? Dessa maneira também não é o ideal. É sinal de que você consumiu água em excesso, está hidratado até que demais, né? Agora, quando a urina tá naquela cor, um amarelo clarinho, né? É porque você tá com a quantidade de água ideal. Tem que lembrar o seguinte: todos os órgãos do teu corpo precisam de água para funcionar, né? Então, nós estamos o tempo todo precisando dessa hidratação, certo? Então, lembrando disso, né? Não esquecendo de tomar água, bebendo água, principalmente em dias muito quentes. Nós estamos passando por momentos difíceis agora, né? Um inverno muito seco e aí necessitamos de mais água, sim, né? Porque no ar tem pouca umidade, né? Então, nós precisamos beber mais água, sim, tá? Mas, olha, a água, então,
sem sombra de dúvidas, né? E uma coisa muito importante, a água também nos ajuda a liberar as toxinas do nosso organismo, né? É através da água que é transportada, então, né, por meio da urina. Na urina também a maior quantidade é de água. As substâncias que não servem para o nosso organismo, as substâncias tóxicas do nosso organismo são eliminadas ali na urina, certo? Vamos agora falar um pouquinho sobre, então, os sais minerais. Então, pessoal, os sais minerais, eles são encontrados na natureza, normalmente no solo. Então, a gente já consegue entender por que eles vão parar nos alimentos, né? Nos alimentos, principalmente de origem vegetal, onde são absorvidos aí pelas plantas, certo? No nosso organismo, eles são de extrema importância. Não são em grandes quantidades também que a gente precisa consumir, mas são de extrema importância. Por exemplo, né, um dos sais que nós precisamos consumir é o cálcio. O cálcio, ele normalmente é encontrado, além do solo, né? O cálcio também é encontrado em carapaça de animais, né? Como no casco da tartaruga, né? Na casca do ovo também a gente encontra cálcio. E na alimentação, alimentos que contêm cálcio são leite, os derivados do leite e vegetais também, principalmente vegetais de folha verde escura. O cálcio ele é essencial para a formação dos nossos ossos e dos nossos dentes, tá? Então ele vai participar e é lógico que ele não faz esse trabalho sozinho. Nós temos também o fósforo, que também auxilia nesse trabalho de formação dos ossos, tá? E dos dentes. E também vai participar na formação. Vocês lembram que a vitamina D, né? Que ela é responsável aí também por essa parte dos ossos da gente, né? Então eles vão trabalhar em conjunto para a formação dos ossos. Nós temos o potássio, um outro sal mineral muito importante. O potássio ele trabalha na contração muscular, né? Também responsável pelos nervos, pelo desenvolvimento dos nossos nervos. Então também de extrema importância para a nossa saúde. E, inclusive, o potássio, ele também está responsável pelos batimentos cardíacos, certo? Então, é importante a gente lembrar disso. O sódio é um outro sal mineral e a gente encontra o sódio no sal de cozinha, né? É o cloreto de sódio, o sal que nós consumimos. E ele é importantíssimo para controlar a entrada e saída de líquidos no nosso corpo. Então, relacionado aí com a nossa hidratação, certo? Então, normalmente, quando a gente perde sódio, a gente tem problemas aí de desidratação, certo? Outra coisa também importante, que o sódio, ele tá relacionado com os nossos impulsos nervosos, né? Então, o sódio, ele vai auxiliar nos impulsos nervosos. Importante também para o nosso sistema nervoso, né? Então, por mais que a gente fala, né, do sal de cozinha como sendo um vilão em relação à pressão arterial, e ele é mesmo, né? A gente tem que maneirar, tem que tomar muito cuidado, porque aumenta a pressão arterial, né? Mas o sódio indispensável aí, né, para o funcionamento também do nosso organismo, certo? Não dá para viver sem o sal completamente, sem o sódio, certo? Senão teríamos problema de desidratação. Temos também o magnésio. O magnésio, ele está responsável também por contração muscular, com a parte dos nervos e uma coisa importante, o magnésio ele está totalmente associado à absorção do cálcio, então, e da vitamina D, certo? Então, assim, a gente precisa do magnésio nesse contexto todo para que a gente consiga absorver o cálcio e fabricar a vitamina D. Temos também o ferro. O ferro, vocês já
costumam ouvir bastante falar sobre o ferro. Por quê? Porque a carência do ferro causa anemia, a anemia ferropriva. Por quê? Porque o ferro, ele age juntamente com a hemoglobina, né, no transporte de oxigênio. Então, temos aí um sal mineral de extrema importância também para o nosso organismo, para transportar o oxigênio. O oxigênio que a gente respira precisa ser levado para todas as células do nosso corpo. E quem vai fazer isso? A hemoglobina, junto aí, aliada ao ferro, tá? Nós encontramos onde, né? A maioria desses sais minerais que nós falamos, nós encontramos nos alimentos no geral, em verduras, principalmente folhagens de folha verde escura. O ferro, né, a gente também encontra em leguminosas, né, encontra no feijão, brócolis, espinafre, são alimentos que a gente encontra aí o ferro, tá? O flúor é um outro sal mineral que a gente fala pouco sobre ele, mas o flúor também é essencial para a nossa saúde, principalmente para a prevenção das cáries. E hoje em dia nós temos uma vantagem, né, em absorver esse sal mineral, porque ele é adicionado à água. A água tratada, né, ela é adicionada a ela, né, flúor. Então, nos ajuda aí na prevenção da cárie. E um último que eu quero falar, um último sal mineral que eu quero comentar aqui com vocês, é o iodo. O iodo é um sal mineral importante para a nossa tireoide. O que é a tireoide? Nós temos uma glândula aqui no pescoço, em formato de borboleta, né? Ela é difícil da gente apalpar, mas o médico consegue, é lógico, fazer um exame e ver o tamanho da glândula, né? Porque, na verdade, ela não pode crescer demais. Normalmente, quando a gente tem o pescoço meio que inchado por conta do aumento dessa glândula, é porque a gente está sofrendo de uma doença chamada bócio. E o bócio é causado, então, pela ausência, né, do iodo na nossa alimentação. Antigamente, essa doença de bócio era muito comum porque as pessoas morriam, porque a tireoide, ela assim, é uma glândula de importância máxima no nosso organismo, né? Desde controlar os batimentos cardíacos, por exemplo, até o nosso humor, tá? Todo o metabolismo do nosso corpo é controlado pela tireoide. A tireoide, ela vai atuar, né? Ela vai fabricar 2 hormônios principais que vão atuar em todo o nosso metabolismo. E a ausência do iodo, a tireoide não consegue fabricar esses 2 hormônios. Então, antigamente, como eu estava dizendo, as pessoas, por falta de se alimentarem, né, com alimentos que continham iodo, e que alimentos que contêm iodo? Normalmente, alimentos de frutos do mar, né, que contém mais iodo. E aí as pessoas ficavam doentes. Passou então a ser um problema de saúde pública. E aí então resolveram colocar no sal de cozinha. Tanto é que o sal hoje é sal iodado, né? Porque ele se coloca iodo no sal que nós consumimos. E aí então evitou que muitas pessoas ficassem doentes por conta da ausência do iodo. Só que assim, o iodo em excesso também é prejudicial, né? O iodo em excesso, ele também vai causar problemas, né? Às vezes de hipertireoidismo, né? Nós temos o hipotireoidismo e a hipertireoidismo, né? Então, pode acontecer o excesso, né? Pode causar também problemas na tireoide. Uma coisa que a gente normalmente não se detém muito em olhar
é o que contém, às vezes, nos produtos, até de maquiagem, né? Esse delineador que a gente usa no olho, ele contém iodo. E às vezes não é nem por conta, né? Você tem excesso de iodo no seu corpo, não só por conta da tua alimentação, mas às vezes pelo excesso, né, de uso de maquiagem que contém iodo. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Se preocupar com isso, porque a tireoide ela pode causar problemas se você já tem tendências hereditárias, mas pode causar problemas a você também na falta ou no excesso do iodo. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.